Uma bolha financeira é um ciclo econômico caracterizado pelo aumento rápido dos preços de um ativo a um ponto insustentável, fazendo com que o ativo estoure ou contraia em valor. E essa rápida queda de valor ou contração às vezes é chamada de crash ou estouro da bolha. Normalmente, uma bolha é potencializada pelo comportamento exuberante do mercado, fazendo com que os ativos sejam negociados a um preço ou dentro de uma faixa de preço que excede muito o valor intrínseco do ativo. Ou seja, a bolha financeira acontece por conta do interesse de muita gente sobre um determinado ativo sem que haja fundamentos sólidos para a compra. E esse grande interesse é guiado em parte por comportamentos naturais do ser humano. A vontade ou a ilusão, por assim dizer, de obter ganhos fáceis ou o medo de ficar de fora de algo do qual todo mundo faz parte, levam os investidores ao comportamento de manada. Com muita gente comprando o ativo, os preços sobem, levando os investidores a julgarem o ativo como boa opção para aplicar seus recursos, acreditando que o desempenho passado possa se repetir. E essa nova onda de compra causa uma alta ainda mais intensa do ativo. Porém, entretanto, todavia, aqueles investidores que entraram no ativo quando o valor estava baixo começam a embolsar lucros. Aí o mercado começa a questionar o real valor do ativo e há o movimento de venda. A grande onda de vendas é seguida por mais pessoas se desfazendo do investimento por receio de perder muito dinheiro. E com isso, as pessoas, os investidores, passam a vender quantidades cada vez maiores a preços menores, devido à baixa demanda. É quando acontece o estouro da bolha especulativa. Portanto, podemos dizer que as bolhas financeiras seguem 5 estágios: deslocamento, boom, euforia, realização de lucros e colapso. Sei que muitos, principalmente aqueles que gostam de análise técnica, devem estar pensando agora: mas isso é teoria de Down? Não, não é a teoria de Down. Mas as fases, os estágios são parecidos. Na teoria de Dow temos a primeira fase, que é a acumulação, onde alguns investidores começam a se posicionar em um respectivo ativo. E no surgimento de uma bolha, o primeiro estágio é o deslocamento, que é quando os investidores começam a se interessar por uma nova dinâmica do mercado, como um novo produto ou tecnologia que podem representar uma oportunidade de retornos fáceis e atrativos. A fase seguinte da teoria de Dow é uma alta sensível. É a fase em que a tendência pode ser confirmada tecnicamente, onde, segundo Charles Dow, é nessa fase que o investidor deve entrar no mercado, enquanto que no surgimento de uma bolha, o segundo estágio é o boom, que é quando os preços começam a subir idêntico à alta sensível, ganhando mais impulso com a entrada de novos investidores. O interesse dos usuários e a repercussão nas redes sociais e na imprensa alimentam a dinâmica. E o boom é seguido pela euforia, o passo 3, tanto da teoria de Dow quanto do surgimento de uma bolha é a euforia, que é quando a informação já é totalmente pública, todo mundo está falando e os leigos no assunto, ou para usar o jargão do mercado financeiro, é quando as sardinhas resolvem entrar no mercado. E o mercado expressa um otimismo generalizado com o desempenho do ativo. E, com a entrada de mais investidores, os preços disparam. Não há grandes questionamentos sobre os fundamentos do ativo. No entanto, dentro da teoria de Dow, junto com a euforia, há uma outra fase chamada distribuição, que é quando os grandes investidores ou os tubarões começam a desmontar suas posições, levando à quinta fase da teoria de Dow, que é a baixa sensível do preço do ativo. Ou seja, é basicamente a mesma coisa que a quarta fase do surgimento de uma bolha, a realização. O momento em que os investidores vendem sua posição visando embolsar o lucro. Infelizmente, poucos conseguem identificar o momento certo para vender e sair na máxima do ativo. Então temos a sexta fase da teoria de Dow e o quinto estágio do surgimento de uma bolha, o pânico. O momento em que o filho chora e a mãe não vê. Os amadores ou as sardinhas resolvem se desfazer da posição a qualquer preço, fazendo com que o preço do ativo despenque. Quanto mais o investidor demora para vender, maior pode ser o prejuízo. É o que veremos agora com as maiores bolhas especulativas da história. A primeira bolha é a bolha das tulipas. Considerado o primeiro movimento especulativo da história, a bolha das tulipas ocorreu em meados do século XVII na Holanda, quando surgiram os contratos futuros para negociar as plantas. Uma flor podia custar o preço de uma casa. Era uma beleza, você aplicava o que tinha guardado para dar entrada em uma casa e em pouco tempo já tinha o suficiente para comprar a casa à vista. Nunca tinha sido tão fácil fazer dinheiro, todo mundo queria entrar nessa.
Essas flores caíram no gosto dos endinheirados da Europa logo que foram trazidos da Turquia, e os holandeses, que sabiam fazer dinheiro tão bem quanto faziam moinhos, começaram a plantá-las a rodo para abastecer esse povo. Aí apareceu um elemento surpresa nessa história, um vírus. Quando ele contaminava uma tulipa, deixava a flor fraquinha e danificava o pigmento dela. Péssimo para a planta, ótimo para os humanos. O que era um dano para o vegetal deixava a flor mais bonita, com listras brancas leitosas, incrementando o pigmento da flor. Esse vírus, porém, só atacava as plantas de vez em quando, o que tornava essa variedade muito raro, exclusivo, tão exclusivo que ganhou o nome pomposo, Semper Augustus, e um preço estrondoso. No primeiro momento, a venda de tulipas se popularizou na região por conta de sua beleza. A demanda e a oferta aumentaram, mas os preços dos bulbos das tulipas aumentaram junto com o aumento da demanda, atingindo alturas inéditas antes de despencarem abruptamente. Depois do surgimento dos contratos futuros, diversos fatores levaram a uma perda de confiança dos títulos, levando os investidores a resgatarem os investimentos. Com isso, numerosos investidores, incluindo comerciantes ricos e aristocratas, perderam suas fortunas quando a bolha das tulipas estourou, deixando-os com bulbos sem valor. Considerada uma das primeiras bolhas econômicas da história, a bolha das tulipas às vezes é citada como um alerta sobre os riscos da especulação. A segunda bolha é a Bolha dos Mares do Sul, 1720. Uma bolha especulativa conhecida como a Bolha dos Mares do Sul se desenvolveu na Inglaterra no início de 1700 e foi baseada na South Sea Company, Companhia dos Mares do Sul, que tinha o monopólio do comércio com a América do Sul. As ações da empresa valorizaram-se rapidamente, provocando um frenesi de compras entre os especuladores. Quando a bolha estourou em 1720, o valor das ações da empresa caiu vertiginosamente. Muitos investidores perderam todo o seu dinheiro e isso resultou em pobreza e desemprego generalizados. A bolha dos mares do sul teve grande influência na economia inglesa e é considerada uma das primeiras crises financeiras da história moderna. A crise econômica também resultou numa diminuição das despesas de consumo, minando a confiança pública no governo e no sistema financeiro, levando a uma desconfiança geral dos investimentos especulativos que durou várias décadas. A terceira bolha é a bolha ferroviária, 1845 a 1847. A bolha das ferrovias, comumente chamada de mania ferroviária, da década de 1840, foi a época em que o setor ferroviário na Grã-Bretanha experimentou um crescimento significativo. A especulação com ações ferroviárias, que teve um rápido aumento de valor e provocou também um frenesi especulativo, foi o principal impulsionador da bolha. Quando a bolha estourou em 1847, o valor das ações da ferrovia caiu, resultando em graves perdas financeiras para muitos investidores, incluindo pessoas ricas e bancos, que perderam muito dinheiro. Como havia menos demanda por ações ferroviárias, havia menos gastos dos consumidores, o que teve um efeito prejudicial em toda a economia. Nos anos seguintes, o investimento especulativo declinou como resultado das perdas financeiras da bolha das ferrovias, que também contribuíram para um declínio geral na confiança do mercado de ações. A quarta bolha, na verdade, é o crash do mercado de ações em 1929. A Grande Depressão foi iniciada pela quebra do mercado de ações em 1929, um ponto de virada no desenvolvimento da economia mundial. A crise de 1929 foi o mais significativo colapso econômico do sistema capitalista. A depressão foi uma recessão econômica mundial prolongada que teve efeitos de longo alcance e duradouros na economia global. Uma bolha especulativa no mercado de ações durou mais de uma década e foi inflada por uma série de causas, incluindo empréstimos fáceis e otimistas sobre o futuro, seguido por uma crise de produção que começou quando a economia europeia se restabeleceu e começou a importar menos dos Estados Unidos, gerando excesso de mercadorias, queda de preços, paralisação de atividades, desemprego, queda nos lucros e baixa profunda das ações, levando a uma quebra da bolsa. A bolha estourou em 29 de outubro de 1929, colocando o mercado de ações em parafuso e gerando perdas financeiras significativas para todos os envolvidos. Bancos e investidores perderam grandes somas em dinheiro, com o agravante de que as instituições financeiras haviam emprestado muito recursos a fazendeiros antes da crise. Mas os fazendeiros já não podiam pagar por seus empréstimos, o que levou a uma queda de confiança de quem detinha recursos em bancos. As pessoas sacaram grandes quantidades e levaram muitas instituições à insolvência. O Dow Jones Industrial Average
sofreu uma perda de quase 25% de seu valor naquele dia, que é comumente referido como a pior terça-feira da história. O Dow Jones perdeu quase 89% de seu valor geral ao longo de vários meses, de sua alta em setembro de 1929 ao seu ponto mais baixo em julho de 1932. Alto desemprego, pobreza generalizada, falências de banco e queda nos preços das safras foram apenas alguns dos efeitos de longo alcance da catástrofe. A economia dos Estados Unidos passou a se recuperar a partir do New Deal, um conjunto de leis que estabeleciam ajuda social às famílias, gerava empregos através de parcerias entre governo, empresas e consumidores e reformava o sistema econômico. A quinta bolha é a bolha da internet, ou a bolha das .com, 1995 a 2000. A bolha da internet, ou a bolha das .com, foi uma bolha financeira que ocorreu no final dos anos 90 e início dos anos 2000, como resultado de uma euforia com a web, a expansão explosiva da internet e das empresas .com que surgiram nessa época. A especulação com ações.com, que viu um rápido aumento de valor e subsequente frenesi especulativo, foi o principal impulsionador da bolha. Muitas dessas companhias de tecnologia que foram à bolsa passaram a ser avaliadas em bilhões de dólares sem nunca dar lucro. Quando os investidores racionalizaram sobre as métricas, começou um movimento forte de vendas dos ativos. Quando a bolha das .com estourou em 2000, resultou em enormes perdas financeiras, teve um efeito tremendo na economia mundial e desempenhou um papel importante na recessão econômica do início dos anos de 2000. A sexta bolha é a crise do subprime em 2008. Após a bolha das .com, seguido pelo ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, estimulou a economia americana reduzindo a taxa de juros a níveis historicamente baixos, saindo de 6% em 2001 para 1% em 2003. Como resultado, a economia americana voltou a crescer com a expansão da economia e taxas de juros baixa, levou ao aumento da demanda por casas e, posteriormente, hipotecas, criando um boom imobiliário. Com isso, os bancos começaram a oferecer hipotecas, financiamento imobiliário em que o imóvel é dado como garantia, a um grande grupo de pessoas que não tinham capacidade de honrar os compromissos, daí o nome subprimes. As instituições financeiras ainda ofereciam ao mercado financeiro produtos que reuniam vários desses financiamentos. O colapso do subprime, ou estouro da bolha imobiliária, foi devido ao aumento acentuado das hipotecas de alto risco que entraram em inadimplência a partir de 2007. Quando muitos tomadores de empréstimos não conseguiram fazer os pagamentos de suas hipotecas subprime e os bancos começaram a executar garantias das dívidas, descobrindo que as casas valiam menos do que eram estimados. Com isso, milhares de pessoas perderam suas casas e as ações de grandes empresas desabaram. Os sinais de fumaça de que alguma coisa não ia bem com a economia global podiam ser observados desde 2007, quando o banco francês BNP Paribas anunciou o congelamento dos saques em 3 de seus fundos atrelados a créditos imobiliários. Mas o ápice da crise ocorreu só a 1h45 da manhã de 15 de setembro de 2008, com a falência do Lehman Brothers, um dos maiores e mais antigos bancos de investimento do mundo, que deixou uma dívida de 691 bilhões de dólares e 25 mil funcionários na rua. No mesmo mês da falência do Lehman Brothers, o tradicional banco Merrill Lynch foi comprado pelo Bank of America, enquanto o Goldman Sachs e o Morgan Stanley pediram crédito emergencial ao Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. E, atualmente, segundo Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, uma das maiores gestoras de hedge fund do mundo, afirmou que podemos estar diante do estouro de uma nova bolha, a bolha do ciclo da dívida de curto prazo, em decorrência dos aumentos das taxas de juros com o intuito de conter o avanço da inflação, entre outros fatores. O ano de 2023 começou com o mercado financeiro muito agitado, não que já não estivesse antes por conta da pandemia do Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, apenas para pontuarmos alguns eventos significativos, começamos o ano com uma onda de demissões das Big Techs, Alphabet, controladora do Google, Microsoft, Vox Media, Amazon, Salesforce, Shopee, entre outras. No Brasil, a divulgação de um rombo de quase 50 bilhões das lojas americanas e a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central das Financeiras BRK e Portocred, enquanto que em um contexto global temos mais recentemente a falência do SVB,
Silicon Valley Bank. O 16º maior banco dos Estados Unidos em crédito e uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos a quebrar desde a crise de 2008. E intervenção do Signature Bank de Nova York, aumentando o temor de contágio e quebradeira geral. Esta semana foi a vez do gigante suíço, o Credit Suisse, cujas ações desabaram 24% no dia 15 de março de 2023, depois que o banco afirmou ter encontrado fraquezas em seus relatórios financeiros. Os temores de uma crise bancária mais ampla provocaram fortes quedas nas bolsas de valores de todo o mundo. A economia global vive um momento de dificuldades com a escalada da inflação. Desde o ano passado, as autoridades monetárias vêm respondendo a essa crise com o aumento das taxas básicas de juros. E juros mais altos costumam provocar queda na inflação, mas taxas elevadas também podem ter efeitos adversos na economia, por aumentarem os custos dos investimentos e empréstimos, com potencial de gerar desemprego e recessão. Portanto, investidores, muito cuidado com as empresas muito alavancadas, com endividamento acima de 3 vezes o EBITDA. Esse cuidado deve inclusive ser estendido às companhias elétricas que, por padrão, têm um maior endividamento devido aos altos investimentos. Se você gostou do conteúdo e quer se aprofundar um pouco mais, eu indico o livro Crash, de Alexandre Versignasse, e os filmes Margin Call, O Dia Antes do Fim e A Grande Aposta. Não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho das notificações para receber novos vídeos. Valeu e até o próximo vídeo.